Oi, pessoal. Me pediram para falar um pouco de como a gente avalia o quão profunda, o quão grave é uma depressão. Pois bem, o transtorno depressivo, assim como outros transtornos psiquiátricos, ele pode ter uma apresentação leve, moderada e uma apresentação grave. E muitas vezes o que vai diferenciar um quadro leve de um quadro grave não necessariamente serão os sintomas. Ok, existem sintomas, como por exemplo os sintomas psicóticos, que quando aparecem, a gente sabe que é um quadro grave. Ideação suicida, quando ela aparece, a gente sabe que é um quadro, né, com potencial de gravidade bastante grande. Mas os outros, muitos desses sintomas, eles na realidade vão depender da sua intensidade. Um sintoma muito comum dentro da depressão é a hipobulia, que é a redução da iniciativa, da vontade de executar tarefas. Um paciente com hipobulia, ele pode ter dificuldade para manter a rotina intensa dele. Então, pensa só uma pessoa que tem tripla jornada. Uma mãe de família, uma mãe solo, que trabalha, cuida dos filhos e cuida da casa. Num episódio depressivo, ela pode ter mais peso para executar essas tarefas. Talvez ela vá começar a deixar de fazer algumas dessas tarefas, né? Então não vai sempre estar cozinhando, não vai estar sempre cuidando da casa como antes. Enfim, isso pode acontecer num quadro leve e moderado. Mas em quadros graves, eu vou pegar um exemplo que eu já ouvi de um paciente. Estava penoso, estava difícil coar e preparar o café. A jarra que ele esquentava a água para fazer o café estava pesando, nas palavras dele, 2 toneladas. Então percebam que é o mesmo sintoma, mas que a intensidade vai determinar a gravidade. Em relação a um outro grupo de sintomas, que são os sintomas neurovegetativos, é bastante interessante. Pacientes que têm prejuízo neurovegetativo costumam ter quadros moderados e graves. Vou dar um exemplo. Dificuldade pronunciada de concentração, de raciocínio, alteração mais importante do apetite, via de regra, reduzindo o apetite, alteração importante de sono, via de regra com insônia, além de redução da libido e fatigabilidade, né? que é esse cansaço, sentir as pernas como se estivessem chumbo, né? Sentir muito pesado para realizar as atividades do dia a dia. Então, escutar o paciente é inexorável para a gente mensurar a gravidade do episódio depressivo. Tá? Tentar entender o que significam aqueles fenômenos para o paciente, porque como eu já falei em outros contextos, nem sempre um fenômeno experimentado pelo paciente é necessariamente um sintoma. Eu já atendi vários pacientes com uma depressão simplesmente leve, mas que estavam passando por um estresse tremendo na vida. Então, o quanto que é do diagnóstico, o quanto que é do momento que a pessoa está experimentando. É importante a gente fazer essa diferenciação.